De volta com o Dicas do Enem. Anote nosso Instagram aí e siga a gente para receber as novidades do nosso programa. @Dicas do Enem na TV, tudo junto. E a gente segue com o conteúdo de redação de hoje, as 5 competências da redação do Enem. É com você, Tamares. Voltamos agora do intervalo comercial e a gente já começa a falar um pouquinho da competência 3. A competência 3 diz selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, vamos começar a falar de como você vai pensar, como você vai relacionar cada um desses elementos, tá? É preciso que você projete as suas ideias. É preciso que você comece a organizar, comece a pensar como você vai relacionar cada um desses argumentos, cada uma dessas problemáticas dentro do seu texto. A dica do projetar ideias, aqui no Dica do Enem, é utilizar-se de um projeto de texto, tá? Antes de você começar o seu rascunho, projeta essas ideias no papel, tá? Começa a cronometrar teu tempo da escrita da redação, somando, já iniciando com um projeto de texto, tá? Coloca lá qual o repertório que você acha interessante iniciar essa redação sobre esse tema. Começa a pensar quais são os elementos que você acha mais interessante para pontuar esse argumento. Coloca lá. Quais são os conectivos que você vai utilizar para evitar uma possível repetição? Coloca no teu projetinho de texto. Pensa em cada um desses argumentos e como você vai melhorar um pouco mais dessa estrutura do texto, tá certo? Feito isso, aí você começa o rascunho. A partir do projeto de texto é que você começa a analisar justamente se foram bem selecionados aí esses argumentos, se você conseguiu relacionar cada um deles, se iniciar falando dessa forma o desenvolvimento 1 ou seria melhor trazer essa ideia no D2, aonde ficaria melhor. Então, você pode pensar nessas ideias, pode pensar nessas estratégias a partir de um projeto de texto. O projeto de texto, dentro da redação, é avaliado pelo corretor na leitura. Ele percebe, né, se aquela redação ela foi bem estruturada, se aquela redação foi bem pensada, se conseguiram desenvolver a partir do tema pedido uma estrutura legal, um repertório interessante, uma argumentação eficaz. A competência 3 ela entrega, tá? Caso nada disso seja feito, nada disso tenha sido feito, a competência 3 ela será pontuada, né, de uma forma não tão interessante. Você não vai conquistar o sonhado 1000, o abençoado 1000, porque a competência 3 deixou bastante a desejar. Acrescento mais, tá? Eu, enquanto professora de redação, avalio que, quando a gente encontra, né, uma falha muito grande no projeto de texto, isso também dá indicação e a gente consegue perceber em outras competências também. É a ideia da repetição, é da ideia de um repertório não tão interessante para aquele argumento, não foi bem projetado a ideia da solução, parece uma coisa irreal, não parece algo ideal para esse momento. Então, diante da estrutura e da leitura de tantos outros textos, né, desse modelo de redação para o Enem, eu consigo perceber que a competência 3 ela também entrega as outras competências, ela entrega um pouco mais, ela fala muito sobre o aluno, sobre a escrita daquele texto. Então, atenção, vamos projetar essas ideias, tá? A competência 3 vai tratar das informações e opiniões que na redação não devem ser, tá? Vamos pensar direitinho. As informações e opiniões na redação não devem ser claras, pertinentes, organizadas ou prolixas. A gente falou anteriormente, né? Todas essas ideias aí que fecham essa perguntinha. Aqui a gente avalia que toda a redação ela deve ser objetiva, deve ser clara. Aqui a gente falou da ideia de ser organizado na competência 3, selecionar, organizar fatos, opiniões em defesa do ponto de vista. Então, deve ser também. E aí a relação do pertinente, do que tem a ver, né, com aquele tema, com o que está sendo abordado, com a interpretação que você fez a partir da leitura. Então, toda essa estrutura, ela será avaliada a partir da escrita. E olha a competência 3 como ela é eficaz nesse ponto, né? A gente consegue perceber até a escolha de cada um desses elementos. Se a sua opinião, ela for uma opinião prolixa, tá? Aí você vai lembrar de uma expressão que eu tenho certeza que você já ouviu por aí, que é o termo encher linguiça, né? Na redação, então, não façam esse tipo de ação, tá? Não cometam essa ação. Não adianta. O corretor vai ver que você está apenas enrolando, né, dizendo um monte de coisas desnecessárias, quando você poderia ser mais objetivo, quando você poderia ser mais direto, mais pertinente, tá certo? E ainda
é essa pontuação que você vai perder, né? Por conta dessa falta de objetividade, essa falta de clareza, que para o Enem é tudo, né? Essa é a essência da redação, é você conseguir trazer a informação, dissertar a respeito daquele tema proposto de maneira organizada, de maneira pertinente, de maneira clara. Olha que super indicação. Mais uma vez, a gente vai lembrar da ideia do projeto de texto, né? Então, vamos lá. Está tendo alguns problemas com a competência 3, na organização do teu desenvolvimento, tanto 1 quanto 2, o desenvolvimento como um todo? Será que não é a ausência de uma excelente projeção de ideias? Então, vamos treinar projeto de texto, tá certo? Vamos treinar a escrita de cada um desses elementos aí que fazem parte da estrutura da redação modelo Enem, para que você possa construir dentro aí do teu texto excelentes formas, meios e métodos de você solucionar cada um desses entraves. Isso aí vai te facilitar muito a tua vida, tá? Então, a dica do programa de hoje é o projeto de texto, tá certo? Já na competência 4, olha que coisa interessante. Na competência 4, vem falando sobre o demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, baseado nesse critério, aqui eu preciso trazer um método, trazer um elemento, aliás, mais de um, né? Uma forma de demonstrar que eu tenho conhecimento desses mecanismos linguísticos, né? Que mecanismo linguístico é esse, né? Se é necessário para a construção da argumentação, estamos falando em elementos que fazem parte da soma de ideias, da sequência dessas ideias. Estamos falando de elementos que encaixem em cada um desses períodos, que iniciem parágrafos, que traga essa relação de sentido coesivo para o texto. Olha que coisa interessante, né? Então, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Atenção! Qual o correto aqui? A. Apenas um período por parágrafo. Pelo amor de Deus, hein? B. Usar coesivos no início de parágrafos e períodos. C. É recomendado repetir termos. Ou letra D. Frases fragmentadas. Vamos logo para a alternativa correta, né? A utilização correta de elementos coesivos vai contribuir na construção de sentido do seu texto, deixando-o coeso, tá? Deixando-o coeso. Essa é a intenção. E a interação que vai haver entre o que você está dizendo e o final do seu período para iniciar um próximo é justamente o encaixe do elemento coesivo, que a gente chama carinhosamente de conectivo, tá? Aquele conectivo que atribui uma finalização, atribui uma ideia de sequência, atribui uma ideia de soma e assim por diante, utilize-os, tá certo? Na letra A fala apenas um período por parágrafo. Já imaginou? Coisa estranha ficar esse parágrafo com apenas um período, sem nem pontuação, sem nenhum conectivo? Não dá, né? Então, períodos longos demais atrapalham a compreensão e demonstram falta de conhecimento de recursos coesivos, tá? Não é uma boa escolha, não é interessante. O 1000 vai ficar cada vez mais distante, tá certo? O 1000 não vai chegar perto se você ousar fazer esse tipo de coisa, ok? Na letra C, é recomendado repetir termos. Deus é mais, né? A gente diz assim, Deus é mais. Faça não, pelo amor de Deus. Não mesmo. Use sinônimos, palavras-chave, expressões para substituir os termos. Só repita palavras se for realmente necessário e não muito perto uma da outra. Eu sei que às vezes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outras aulas, eu sei que às vezes alguns termos, algumas palavras-chave da redação, elas são difíceis de transformar em sinônimos e trazer sinônimos e desenrolar sinônimos. Eu compreendo, né? E a gente fica sempre naquela ideia de ter que repetir aquele termo para retomar o tema, para retomar a problemática, para escrever a redação como um todo. Eu compreendo. Mas é necessário que você também tenha esse conhecimento, que você estude um pouco mais para relacionar essas ideias, que você não se limite a apenas o conhecimento daquela palavra, como ela se encontra, mas sim o significado e definições e também sinônimos dela, para que você tenha opções na escrita de um texto que se volte a esta palavra. Essa é a ideia, tá certo? Já com relação às frases fragmentadas, recomenda-se a construção de períodos mais elaborados com relações de causa, consequência, explicação. É justamente essa a ideia, né? O desafio sempre haverá, mas a ideia de trazer a referência da construção de um período mais elaborado é
o desafio mais eficaz que vocês vão ter quando conquistá-lo. Porque a ideia é que você consiga relacionar sempre ao que você está dito na construção do texto dissertativo e argumentativo, para que a escolha ela seja correta, né? Para que você consiga desenvolver cada um desses elementos. E dentro dessa estrutura, a gente consegue perceber que há uma forma, um método, né, dessa escolha acontecer. Então, caso você consiga elaborar essas relações entre períodos, que você traga uma ideia de causa, o encaixe do elemento coesivo será ideal, que você consiga desenvolver a ideia de uma consequência com um conectivo correto é interessante. Quando você estiver finalizando aquele parágrafo, a construção de um período para finalizar seja iniciado a partir de um elemento coesivo de finalização, vai dar certo. Ou na escrita da sua proposta de solução, da sua proposta de intervenção, que é o último parágrafo, você consiga desenvolver com elementos coesivos de finalização. Esse aí é o nosso desafio, tá? A gente fazer isso com eficácia, tá certo? Diante dessa estrutura, a gente começa a perceber que há elementos que se referem a uma estrutura, tá certo? E os elementos coesivos, eles não podem ficar distantes disso. Vocês lembram de quando eu falei sobre o projeto de texto, né? Então, vamos lá. Vamos lembrar que o projeto de texto você também pode atribuir um maior valor a esse momento que você começa a compreender o tema. Eu sempre brinco com os meus alunos, inclusive beijo para quem está me assistindo, né? Não vai ter pontuação extra para quem está assistindo, eles sempre brincam com isso em sala. Não vai ter pontuação extra para quem está assistindo, vocês estão se preparando para o Enem, hein? Então, diante do que eu sempre digo em sala, que eu brinco com os alunos, é assim. A redação do Enem, ela começa com a leitura do tema, tá certo? Aquele momento que você se depara com o tema de redação, você interpretou, leu os textos motivadores, pronto, a redação começou. Vai ser desse jeito que você estiver lá, tá? No dia da sua prova. As redações que a gente faz para se preparar, que a gente faz em sala de aula, que a gente desenvolve ao longo do nosso dia a dia de preparação até o Enem, também não é diferente, tá? Não vai fugir dessa regra. A gente vai se preparar para a redação fazendo aquele momento tal qual acontecerá logo em novembro. A gente pensa que aquela redação, ela está distante de algo que a gente já viveu, que a sociedade está passando, que causa um impacto social, que vai trazer uma referência. E essa é a ideia, que a gente consiga encontrar problemáticas que envolvem justamente esses impactos sociais, que com certeza o tema de redação vai vir diante desse mesmo contexto. Por quê? Porque em anos anteriores é sempre uma temática com impacto social. Então, esse ano a gente espera que seja da mesma forma, tá certo? A gente vai para mais um intervalinho comercial. Na sequência, toma uma aguinha, toma um café, que a gente volta no próximo bloco com a competência 5. Hora do último intervalo de hoje do Dicas do Enem. Lembrando que todo sábado tem maratona de aulas a partir das 8 da manhã aqui na Rede ITA. Eu volto num minuto.